essa postagem, e como eu sempre cito aqui as fontes, ele é um deputado federal, então a gente presume uma fé pública na postagem dele, a gente traz aqui para que você analise isso. Ele escreveu o seguinte: pior do que as ações do Lula, só os seus discursos. A fala dele no Foro de São Paulo foi um festival de absurdos e ideias retrógradas. O Brasil não merece isso. Com certeza, o Brasil não merece isso. Mas nós vamos ter que acompanhar, vamos ouvir, e aí você vai me dizer se você concorda com essas falas do Lula ou não. São as 5 piores frases do Lula durante o Foro de São Paulo. E aí, você que está me assistindo vai deixar o comentário se isso te representa ou não. A mim, nem de longe. Assiste aí comigo. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. E nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Ou seja, para aqueles que vendem a ideia de que 52% da população acredita que nós podemos caminhar para um comunismo, e para aqueles que vendem a ideia que esses 52% são imbecis, que acreditam em teoria da conspiração, eis aqui. É o seu presidente falando que sente orgulho quando é chamado de comunista, num foro comunista. E aí, falar que isso é teoria da conspiração, falar que isso é uma ilusão de 52% do povo brasileiro, é no mínimo estranho. E aí, eu tenho mais uma indagação para você. Se 52% dos brasileiros acreditam que o Brasil pode se tornar comunista com o governo Lula, como que esses 52% de brasileiros votaram em Lula? Teve gente que votou em Lula, mesmo sabendo que isso aqui pode se tornar comunista e gosta disso. Como que pode ter a maioria achando que isso aqui pode se tornar comunismo? Você não tem uma certa dúvida sobre isso? Mas continua, porque ainda tem mais falas do Lula. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Aí, pessoal, fica a critério de vocês acreditar ou não no que os seus olhos acabaram de ver. Aí, se você tiver dúvidas, dá uma olhada no jornal Metrópolis, que fez essa mesma publicação. Se você continua com as dúvidas, dê uma olhada na Folha de São Paulo, que também fez essa publicação. Se você ainda tem dúvidas, dá uma olhada no próprio Twitter do ministro do STF, Gilmar Mendes, que rebateu essas críticas aqui. Enfim, esse é o Brasil que nós temos hoje. E aí fica fácil entender por que 52% da população rechaça as falas do Lula. A gente vai caminhando nitidamente para um movimento mais autoritário. A gente consegue perceber isso quando a gente precisa trazer matérias como essa aqui para vocês. Essa matéria é do Hora Brasília. Polícia Federal não descarta a prisão de Marcos Duval, diz Veja. A Polícia Federal mantém a possibilidade de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, possa vir a acatar o pedido de prisão do senador Marcos Duval, Podemos. Enfim, hoje a Polícia Federal ela fica subordinada ao ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministro da Justiça é o responsável pelo controle da Polícia Federal. E há uma inimizade latente, ou seja, um discurso conflitoso, um atrito entre Marcos Duval, que acusa o ministro Flávio Dino de, inclusive no Maranhão, usar a máquina pública contra opositores. E agora a Polícia Federal fez o pedido de prisão do senador Marcos Duval e a própria Polícia Federal
acredita que o ministro Alexandre de Moraes, que também tem uma relação conflituosa com Marcos Duval, possa vir a decretar a prisão do senador, uma vez que já foi feita, que já aconteceu, inclusive uma busca e apreensão dentro do Senado, o que é uma clara e evidente violação da independência dos poderes. O solo da Câmara, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é solo inviolável de outros poderes. Ou seja, a competência do Supremo Tribunal Federal não abarca o solo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E essa é uma manifestação que você pode inferir da própria Constituição Federal ao separar os poderes. Assim como o solo do Supremo Tribunal Federal não pode ser vilipendiado por uma decisão do presidente Lula ou por uma decisão do próprio Pacheco, ou do Lira ou de qualquer senador. Isso é a separação dos poderes. E essa inviolabilidade foi quebrada quando houve essa busca e apreensão. Ou seja, a gente vive hoje um estado de exceção, um estado onde as regras que outrora víamos acontecer no Brasil não estão seguindo o mesmo alinhamento e o mesmo patamar. Enfim, esse é o Brasil que nos entrega hoje, né? Esse é o Brasil que nós deparamos hoje. E a gente tem muita coisa ainda para discutir acerca do que vem acontecendo, mas eu vou deixar para o próximo editorial que eu vou trazer ao meio-dia. Eu ia trazer para vocês, inclusive, uma declaração de hoje, um líder de esquerda que faz críticas à inelegibilidade de Bolsonaro. Mas, assim, a gente vai deixar para o próximo editorial. A gente tinha mais alguns pontos aqui a serem discutidos. Para o vídeo não ficar tão extenso, no editorial do meio-dia eu volto com mais conteúdo para vocês. Lembrando que logo aí nós vamos trazer mais conteúdo sobre o que está acontecendo na CPMI lá do dia 8 de janeiro para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo editorial. Abraço.